E já estamos de volta com Temperando o Papo e hoje a gente vai falar sobre depressão. E você que está assistindo o programa, gente, fique aqui ligadinhos com a gente, porque olha, Plínio Souza, ele que é terapeuta e Master Coach, ele promete para vocês que vai vir realmente algo diferenciado aqui, que vai falar sobre algo que poucas vezes ocorreram na TV brasileira e ele vai ser muito sincero. Agora, seja muito bem-vindo, Plínio, é um prazer recebê-lo sempre aqui no programa Temperando o Papo, viu? Obrigado, Ariane. O prazer é meu, né? Sempre participar, poder contribuir com as informações aí para que as pessoas possam se conhecer melhor e poder fazer escolhas mais assertivas, né? Para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Sim, isso é de suma importância, Plínio. Plínio, vamos falar sobre o conceito da depressão e a gente entra no universo do tratamento que vocês oferecem, que você diz que é um tratamento diferenciado, mas conta pra gente o quadro da depressão. Quando percebe-se que uma pessoa tem a depressão? Então, a depressão, normalmente, ela é acúmulo de tristezas. Uma tristeza muito intensa ou várias tristezas na vida dessa pessoa faz com que ela se sinta depressiva, né? E uma depressão muito forte, muito intensa, faz com que ela comece até a, digamos assim, olhar para a morte, né? Não decidir, muitas vezes não decide se matar, o suicídio, coisa assim, mas faz com que ela comece, de certa maneira, caminhar nesse sentido. Às vezes, né? Querer pedir pela morte. E abandonando a vida, tá, né? Desejando o final do sofrimento. E o final do sofrimento, quando ela não encontra saída, muitas vezes é a escolha da morte, seja um suicídio ou seja pela doença, né? Pela baixa energia física, né? E a depressão, ela é um problema sério, né? Intenso. Aí, muita gente, uma parcela gigante da população que tem depressão atualmente, né? E que não consegue sair desse problema. Por quê? Porque fica buscando tratar o sintoma. Depressão, na grande maioria das vezes, não é causa, é sintoma. Né? É sintoma. É sintoma. Tá. É acúmulo de tristeza. E o que é a tristeza? Tristeza é a emoção da perda. Quando você perde alguma coisa que você gosta, você não fica triste? Claro. Se você não valoriza aquilo, você não fica triste. Sim. Então, a tristeza tem a ver com perdas cruciais. Derrotas também causam tristezas. Causam tristeza, ou seja, uma perda de uma oportunidade, sim, uma perda de um sonho, né? Então, tristezas no presente, muitas pessoas que estão se percebendo sem saída no momento presente, por exemplo, não conseguem se realizar profissionalmente ou afetivamente, ou estão com algum problema de relacionamento que se repete na família e que não conseguem encontrar saída. Idosos, né, que eles vêm a se aposentar, aí também há a possibilidade deles entrarem num quadro de depressão? Muito. Por quê? Porque é uma perda de toda uma dignidade que ele tinha na sua profissão, como identidade profissional, e de repente ele se percebe virando office boy da família, virando desocupado sem valor dentro de casa. E o tédio, o não ter o que fazer, uma vida sem sentido, gera depressão. Então, muitas vezes, a pessoa que não preparou após a aposentadoria, o projeto de vida após a aposentadoria, quando chega lá, acha que vai só curtir a vida, se divertir. Só que ok, você ficou viajando 1 mês, 2 meses, curtiu 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, você não aguenta mais. Sim. Você fica uma vida sem sentido. A gente quer voltar, né? Para o trabalho, e aí vem o sentimento de perda, perdi algo importante. Sim. Né? Então, esse sentimento de perda no presente, a pessoa que não consegue, que algo está faltando, a alma sente que algo está faltando e ela não consegue esse preenchimento, ela pode ficar depressiva. Agora, muitas vezes, nós temos também uma depressão crônica que já vem de muito tempo, que tem a ver com uma perda não resolvida do passado. Como que a gente resolve esse tipo de perda, Plínio? Do presente ou do passado? Do passado. E como que a gente encontra na gente, nos nossos pensamentos, que havia aquela perda ali, a gente foi deixando passar, foi deixando, a gente, né, vai substituindo as coisas. Como a gente faz isso? Então, a perda presente, a gente trabalha mesmo com técnicas para mudança de vida atual, né? Ou seja, a pessoa vai trabalhar com coaching de vida, a gente vai trabalhar com programação neurolinguística, a metodologia TESS, né, transformação estrutural sistêmica, ela vai fazer com que a pessoa se fortaleça no presente para conseguir aquilo que ela não está conseguindo. Então, talvez ela vai precisar trabalhar autoestima, talvez vai precisar trabalhar comunicação, relacionamentos, poder pessoal, né, para que ela possa ir atrás e fazer acontecer aquilo que está faltando hoje na vida dela. Né? Seja uma realização profissional, afetiva, familiar, uma autoestima.
gente precisa resolver, se a gente identifica isso como causa. Agora, se a causa é no passado, eu vou te dizer algumas causas que nós encontramos. Uma perda de alguém que você ama, a morte de uma mãe, a morte de um filho, a perda de um marido, a morte de um marido, ou a perda mesmo, o abandono desse marido. Muitas vezes, uma pessoa pode carregar durante 10 anos, 15 anos a dor dessa perda e isso ir alimentando um processo depressivo. Mas é algo visível para essa pessoa? Ela percebe que ela tem algo mal resolvido em sua vida? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Ela maquia a própria dor? Não, ela não encontra solução para aquilo. Ela chora a perda de um filho eternamente, ou de uma mãe eternamente. Porque o luto tem um tempo, né? Mas tem gente que vai com o luto eternamente. Tá. E aí não é preciso buscar um tratamento? É preciso buscar a solução para isso. Tá, a solução. Então, qual é a solução? Por exemplo, as pessoas que processam bem a perda da morte de alguém querido, elas aceitam essa realidade. Elas aceitam a perda, aceitam, digamos assim, as leis da vida. Claro. Né? E aí, quando você que passou por uma perda passa por esse processo de aceitação, de compreensão, quando você lembra da pessoa que morreu, é com saudade, é com amor, é como se essa pessoa tivesse um pouquinho com a gente naquele momento. São recordações boas, não é verdade? Positivas. Sim. Agora, quando a pessoa não aceita a perda, quando ela briga com Deus, briga com a vida, não aceita, isso não poderia ter acontecido, ela não tem essa conexão. Ela tem, na verdade, um sentimento ruim de dor, de não aceitação. Então, quando ela pensa na pessoa, é como se a pessoa estivesse muito longe dela. É diferente da pessoa que aceitou a perda. Né? Então, isso acontece quando a pessoa briga com a realidade. Isso acontece também quando um trauma ficou na memória. Por exemplo, uma pessoa que perdeu uma mãe com câncer e ficou aquela memória da mãe com um corpo físico definhado, né? Sim. Quando ela lembra, vem aquela imagem ruim, então ela não quer ver. Ou seja, ela se afasta afetivamente da mãe. Então vão passando os anos e ela sente essa falta, esse sentimento ruim. Então, muitas vezes, em poucas sessões, se a gente traz aquela imagem para o coração, se a pessoa consegue trazer aquela imagem traumática, seja de um filho morto, de uma mãe, e traz para o coração e reverencia a experiência de vida daquela pessoa, a morte daquela pessoa fez parte da vida. Né? A morte também faz parte da vida de alguém. E quando ela acolhe isso e aceita e traz para o coração e aceita, digamos assim, o destino dessa pessoa e diz, um processo natural. E até diz, eu respeito o seu destino, as escolhas da sua alma, e quando traz isso para o coração, é o suficiente para ela se preencher da presença daquela pessoa, aliviar e processar rapidamente. Então, ao invés de demorar anos de conversa, né, num processo terapêutico, num modelo tradicional, esse novo modelo é um modelo que vai direto ao ponto e que em poucas horas a pessoa percebe um processamento e uma mudança, um preenchimento que lhe faltava. Seja com uma perda assim, de alguém que morreu, ou seja com uma perda de um pai que faltou na infância. Sim. Né, de algo assim. Ô Plínio, explica pra gente, quando a gente de repente adere, seria aderir uma nova ideia, uma nova visão de tudo que aconteceu e trazer pra gente? Sim, é ressignificação. Ressignificação. Porque tudo depende do significado que você dá para a experiência. Verdade. Né? Então, por exemplo, 2 filhos podem, com o mesmo pai, um se sentir bem, se sentir preenchido com esse pai e o outro se sentir super mal. Naturalmente. Então, um pode, por exemplo, um pai que foi alcoólatra, um filho pode ter dentro de si uma imagem negativa desse pai, falar mal desse pai. E o outro, do mesmo pai, pode lembrar dos aspectos positivos e falar bem. Mas isso é uma maneira de vida também, não é? De sempre estar ali pensando e dominando o lado positivo das coisas. Pois é. E o outro negativo. É porque às vezes a gente não tem escolha. Foi um trauma, foi uma chateação que ficou uma memória muito forte. Então, de repente, uma das crianças, quando se torna um adulto mais, digamos assim, revoltado, mais inseguro, né? Porque era uma pessoa que nega o pai no seu coração. E a outra que tem uma conexão maior com o pai, mesmo o pai com os defeitos dele, se sente preenchido, mais inteiro, né? Ou seja, ele se sente com o pai, enquanto o outro se sente órfão de pai. Né? Então, eu expliquei isso só para dizer a importância do significado. Então, se aquela pessoa que significa o pai negativamente passa por um processo de compreensão da história,
de uma maneira mais madura, porque o que ficou foi uma compreensão de uma criança. Sim. E se a gente consegue ressignificar isso, ele entende o pai, aceita o pai, traz aquele pai para o coração, você tem uma mudança no presente dessa pessoa. Ela se reestrutura, ela enquanto pai dos filhos hoje se reestrutura, ela no profissional, ela de repente vai ficar mais segura, mais inteira. Então essas faltas, né, perdas, por exemplo, de pai, de mãe, lá do passado também, na verdade uma perda de convivência, uma perda de conexão, também podem ser causas de depressão. Porque uma pessoa insegura, hoje, no presente, pode, por conta da insegurança, por viver menos a vida, por ter menos oportunidades profissionais, por ter menos chances de realização, por se sentir não inteiras, por se sentir manca na vida, pode, por sentir a tristeza, acumular uma depressãozinha, uma melancolia que vai aumentando e se transformando numa depressão intensa. Sim. Plínio, depois desse processo de ressignificação, a pessoa tem que, ela começa a ter mais facilidade para pensar em tudo isso em toda essa solução, em tudo isso que vocês vivenciaram e todo o novo significado diariamente? Sim, a partir da mudança feita nas imagens internas. São mudanças feitas em horas, né? Em poucas horas. Poucas horas. São processos de 6 atendimentos. Um processo de depressão que, se der muito trabalho, vão ser 12 atendimentos. Vamos entender que nós estamos falando de uma metodologia diferente. Peraí, vamos falar dessa nova metodologia daqui a pouquinho, depois do intervalo? Claro. Então tá ótimo. Gente, a gente continua aqui com Plínio Souza, ele que é Master Coach, terapeuta também, falando sobre a depressão e sobre a nova metodologia. Depois do intervalo eu te espero aí, não saia não.